percebia literalmente que eu era um espírito e que as pessoas ali não me viam e não viam Deus. Então era como se o Senhor estivesse me mostrando aquele ambiente só como espírito mesmo. As pessoas não conseguiam nos ver. Oi pessoal, tudo bom? Sim, eu já sonhei com o próprio Deus. É incrível isso. Foi um sonho que acredito que eu nunca vou esquecer. E ele me disse uma frase que eu anotei e eu levo pra vida. E eu tenho que compartilhar com vocês isso. Nessa noite, eu dormi bem. E eu acredito que era por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Tava próximo de eu levantar já. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava num pasto tão bonito. Era uma grama tão verdinha, tão linda. E eu só via grama, assim, um espaço muito lindo mesmo. E eu sentia uma presença tão forte ao meu lado. E no espírito, eu sabia que era Deus. E era algo tão forte que eu não podia olhar para o lado. Não era ninguém que me dizia não olhe para o lado. Não era algo que dizia assim, não olhe para mim, não vire a cabeça. Não. Era uma presença tão real, tão inédita, tão incrível, que eu não podia olhar para o lado. Eu sabia que ali ao lado era o próprio Deus. Eu sabia. E ele me chamava e dizia assim, filha, veja essas duas mulheres. Eu via as mulheres de costa. Eram duas mulheres jovens, mas era como se uma fosse mãe da outra, mas bem bonitas, eram morenas, do cabelo bem comprido, liso. Elas eram lindas, aparentemente, de costa, eu não via rosto. E ele dizia assim, filha, olha para elas, eu agora vou derramar minha graça e meu favor e minha bênção sobre a vida delas. E elas iam correndo nesse jardim e era como se a gente fosse atrás. E era eu e ele, mas eu não podia olhar para o lado. Que incrível é sonhar com Deus. Era uma presença tão real que eu não conseguia, para mim era algo muito constrangedor olhar para o lado. E aí essas mulheres iam correndo assim, e ele, olha filha, eu vou derramar agora minha bênção sobre elas, minha graça será derramada sobre a vida delas, elas vão receber, vão ver o meu favor sobre a vida delas agora, nesse momento. E a gente ia atrás dela, sabe? Não sei se era andando, se era pairando, eu não sei, eu sei que a gente ia acompanhando elas. E de repente aparecia uma casa, uma mansão tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Essa mansão eu nunca vi. E nessa mansão estava cheia de pessoas. E essas pessoas chamavam essas mulheres, venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. E essas mulheres, eu sentia, Deus não me falava nada, mas eu sentia que o Senhor se entristecia com isso. E essas mulheres, sem questionar, elas saíram correndo em direção a essa casa. E elas entraram na casa. E a gente entrava também. Só que ali, naquele exato momento, eu percebia literalmente que eu era um espírito. E que as pessoas ali não me viam e não viam Deus. Então era como se o Senhor estivesse me mostrando aquele ambiente só como espírito mesmo. As pessoas não conseguiam nos ver. Então nem aquelas mulheres conseguiam nos ver. E quando a gente entrava naquela mansão, que era linda, existia muita promiscuidade, coisa errada, bebedeiras, imundícies. Existia assim coisas terríveis que eu nunca nem vi na minha vida. E aquelas mulheres ficavam ali. E na mesma hora o Senhor nos tirava daquele lugar. E quando ele me afastava daquele lugar, ele dizia assim no meu ouvido, que foi assim que eu acordei nessa manhã. O Senhor falando comigo no meu ouvido. Filha, observa. Por tão pouco. Por tão pouco.
Elas trocaram. Elas trocaram a minha presença por tão pouco. Elas trocaram a minha bênção. Elas não viram o meu derramar sobre a vida delas. Elas ficaram iludidas pelaquilo que os olhos podem ver e se afastaram de mim. E eu acordei ouvindo o Senhor falando isso. Por tão pouco, elas trocaram a minha presença. Meu Deus. Esse dia, eu fui levada por um temor do Senhor a orar pela minha vida. E dizer, Senhor, não permita que por tão pouco eu me afaste da tua presença. Por bem materiais, por lugares, por acessos, por amizades, por discurso, por nada, Senhor, por bens materiais, nada. Não permita, Senhor, que os meus olhos possam trocar pelaquilo que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? Irmãs, nós somos levadas muito fácil com aquilo que os nossos olhos podem ver. A gente é muito atraída por coisas daqui da terra. E o Senhor tem algo em abundância para nos dar, algo que a gente só precisa confiar e esperar que Ele vai derramar sobre as nossas vidas. E quando nós estamos nesse tempo da espera, entre o pedir para Deus e o receber, nós precisamos apenas confiar, descansar. O segredo realmente é esse. O segredo é esse, é descansar. E quando o Senhor falou isso, por tão pouco, até hoje, esse sonho já tem uns 3 anos que eu tive esse sonho. Até hoje, esse sonho ele brada no meu coração. Por tão pouco, não me deixa, Senhor, trocar a tua presença por coisas aqui da terra passageira. Trocar a tua glória, a tua direção, trocar o teu ensino, trocar a tua repreensão, trocar o teu favor por coisas que o dinheiro compra, que a traça corrói, que enferruja, que rasga, que se perde por tão pouco. Meu Deus. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 diz: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Por tão pouco. Esse vídeo é só para dizer, não troque a glória de Deus, a bondade de Deus, a abundância de Deus por tão pouco. Embora pareça que você esteja perdendo, embora pareça que você não está ganhando, embora pareça que não vai dar mais certo, embora pareça que o Senhor não está te ouvindo. Ele tá. E não troque a bênção dele, a presença dele, por algo que o dinheiro compra, por algo que a terra pode te dar. Ele tem mais para te oferecer. Não troque por tão pouco as coisas do alto. Que Deus te abençoe.